Ouça agora a mensagem que marcou o segundo dia do Congresso Unificado da Deviva 2025, com o Departamento Viva Teens. Glória a Deus, aleluia! Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Aleluia! Desconheço um povo de Deus mais feliz que o pentecostal, amém? Glória a Deus! Aleluia! Vamos lá. Aproveitando que vocês estão de pé, eu peço para que vocês peguem suas Bíblias nesse momento e abram elas no livro de Ezequiel, no capítulo 47. Glória a Deus, aleluia. É com muita alegria que eu estou aqui hoje, viu, irmãos? É um prazer conhecer todos vocês, conhecer um pouco mais desse povo bonito que vai morar no céu, amém? Meus irmãos em Cristo, eu quero agradecer a oportunidade aqui hoje, agradecer ao meu irmão, o Clepso Serafim, pelo convite, agradecer ao pastor Helder pela confiança, um amigo, mora no meu coração, agradecer a mulher mais linda da minha vida, a minha esposa, Gabriele, está com a minha filha no colo. Irmãos, primeiro culto da Liz, tem 25 dias de vida, amém? E já entra nesse culto pentecostal avivado para a glória de Jesus. Quero agradecer ao Mateus, a Bruna, meus irmãos também, meus amigos do coração que vieram. E agradecer a todos vocês, amém? Jesus está presente, é tudo por Ele. Se não fosse por Ele, não estaríamos aqui nessa noite. Aleluia. Quem achou, diga aleluia. A palavra de Deus diz o seguinte: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Ele mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Agora o versículo, meus irmãos, de número 7, parte B, número 8. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem à campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e viverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Diga assim: e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Feche seus olhos. Senhor meu Pai, que quando o Senhor olhar para nós aqui hoje, o Senhor possa ver o Teu Filho, que a justiça dele sirva para nós, ó Pai, como justiça. Que, Pai, todo esse incenso que foi gerado nesse ambiente possa transformar de novo e continuar, ó Pai, nos levando à profundidade nesse lugar. Jesus, aceita a nossa face diante de Ti. O Senhor ama aquele que dá com alegria, e nós entregamos os nossos ouvidos com alegria, para nos deleitarmos na Tua palavra, neste alimento precioso. Enquanto eles entregam com alegria os seus ouvidos, eu entrego a minha voz e o meu coração e a minha vida como instrumento, com alegria e deleite no Senhor, para que eles sejam edificados, para que o Senhor seja glorificado nesse lugar. Que esses corações sejam como uma terra frutífera, recebendo a semente da Tua palavra, e ela cresça e dê frutos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar em nome de Jesus, aleluia. Meus amigos, eu creio que quando falamos sobre profundidade, todos nós seremos unânimes em uma resposta. Tem algum crente aqui hoje nessa igreja que prefere permanecer no raso? Tem um só aqui nessa congregação que escolhe e acha preferência em ficar na superfície?
Certamente que não. Não é? Todos nós, irmãos, temos o desejo pela profundidade do Senhor. Sabe, com Jesus nós queremos ir mais fundo. E para a gente começar esse sermão, eu queria contar uma história para vocês. Quando eu era pequeno, meus pais tinham muito costume de ir em rios. Eu moro em Anápolis, eu sou da Igreja da Assembleia de Deus, do Ministério de Anápolis. E a nossa família tinha algumas chácaras e a gente ia para Corumbá, a gente ia para Cocalzinho, e lá a gente sempre ia acampar na beira do rio. E quando eu era menor e eu ia, eu achava o máximo. Contudo, eu tinha muito medo. Então eu ia e ficava na beiradinha ali do rio, brincando no raso. E meu pai ficava pegando no meu pé: rapaz, você nem aproveita o rio aí, bora mais fundo comigo. De jeito nenhum, ou nada. E era assim, irmãos. Foi muito interessante, sabe? Porque todo mundo aqui sabe que a diversão é quando você vai no profundo, quando você sabe nadar, quando você tem coragem de ir. E quem aqui está disposto a hoje a se divertir um pouco mais com Jesus? Amém? Vamos perder um pouco do medo hoje? Vamos mais fundo? Aleluia. Irmãos, em primeira instância, vamos entender um pouco sobre quem é Ezequiel. Ezequiel, ele veio de uma família sacerdotal. Ele foi treinado, foi preparado para assumir o cargo de sumo sacerdote. Contudo, quando aconteceu a invasão, seus pais foram mortos, ele foi levado cativo, e de sacerdote o Senhor transformou ele em um profeta, alguém que carregava a mensagem. E na Bíblia, ele é considerado um dos profetas mais pneumatológicos, ou seja, um dos profetas que mais falou sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Chega a ser comparado ao livro de Atos. Quantas referências existem sobre o Espírito Santo no livro de Ezequiel? E isso é muito interessante para nós, e guarde essa informação na sua mente. Vamos começar de onde nós lemos. Lá está o profeta com os pés nas águas. Estão me ouvindo? Estão me acompanhando? E ali, meus irmãos, ele entra, e a primeira coisa que ele faz é colocar o quê? Seus pés, e a água chega ao seu tornozelo. E ali ele sente o frescor daquela nascente. Porque ele começa o capítulo falando que do Santo dos Santos, do limiar do templo, saía uma fonte de águas para o lado direito de onde ele estava, para o rumo do Oriente. E ali ele estava. E hoje nós vamos entender como isso nos compete. Ezequiel começa a jornada com as águas no seu tornozelo. Mas em vez de eu embromar, eu vou falar quem explicou essa passagem na Bíblia. Alguém sabe dizer quem foi? Vou te contar. Jesus Cristo. Se você tiver com sua Bíblia aí, ou alguém tiver no telão, coloca para mim aí João capítulo 4, versículo 14. Diz assim: aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quem disse isso? Jesus Cristo. Jesus está dizendo isso a uma mulher samaritana, a qual ele encontrou à beira de um poço. E aí Jesus está dizendo: ei, quem tiver sede, venha até mim e beba. E quem beber dessa água, não terá mais sede. Por quê? Porque do interior dele fluirá o quê? Fontes de águas vivas. No original, fontes quer dizer a mesma palavra que nascente. Aquele que aceita Jesus, do seu interior, começa um processo. É o processo de águas vivas. Começa uma nascente jorrar do seu coração. Quem aqui já aceitou Jesus? Vou te dar uma boa notícia. Quando você aceitou Jesus, você entrou no rio. Só que o seu pé ainda está no tornozelo. Por quê? Porque nascente, meus irmãos, ela não tem profundidade. Ela é o início do rio. E é isso que Jesus está falando. Aquele que crê em mim, ele começa a trajetória, ele começa a jornada. Todos nós aqui já estamos com pés na nascente. O único problema, às vezes, da igreja hoje, no mundo, é porque muitos de nós continuam
com apenas o pé na nascente, com as águas apenas no tornozelo, apenas naquilo que recebemos do Senhor, de começo. Mas o Senhor está nos chamando para um lugar diferente. Jesus está falando do novo nascimento para essa mulher. Uma novidade, uma água que jorra para a vida eterna. Sabe? Mas eu quero voltar ainda um pouco mais no princípio, amém? Para a gente entender aonde nasce o rio. A primeira vez que esse rio é retratado na Bíblia, se você puder colocar aí no telão também, é em Gênesis 2, versículo 8 ao 10. Gênesis 2, 8. A palavra de Deus diz: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Próximo. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Próximo. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali ele se dividia, repartido-se em 4 braços, só até aí. Então a primeira referência do rio estava onde? No jardim do Éden. Eu quero te explicar uma coisa nessa noite. Lá o Senhor fez brotar um rio. Então lá estava a nascente e o afluente. O rio estava lá. E quem estava lá? Adão, o homem que Deus criou. E eu não sei se vocês sabem disso, mas eu acredito que todos aqui sabem. Antigamente, quando as pessoas se juntavam para formar cidades, elas preferiam se ajuntar ao redor de algum rio. Por quê? Porque rio traz vida, irmão. Rio pode movimentar a economia de uma cidade. Rio atrai comunhão em uma cidade. Rio, irmãos, é tudo de bom. É água potável, é vida. Então, geralmente, principalmente no tempo mais antigo, toda a cidade era formada em volta de um rio. E o Senhor planejou isso para a primeira população. Quando Ele cria o homem, Ele no lugar de delícias. Éden significa delícias, o jardim de delícias. O que lá tinha? Fruta em abundância, vida em abundância, comunhão com Deus em abundância. E isso, meus irmãos, infelizmente foi perdido. Por quê? Porque o homem pecou. Quando o homem peca, o Senhor afasta esse homem da centralidade do rio. Ele expulsa o homem do lugar de delícias. A natureza do homem é comprometida. Mas glória a Jesus, porque o plano da redenção nos alcançou. O homem ele é expulso do lugar de comunhão, do lugar de delícias, aonde está o rio da vida. Mas Jesus sabia o que havia de acontecer. E ele fala: eu vou trazer de volta esse lugar. E é quando ele chega para a mulher samaritana e fala: ei, aquilo que foi perdido lá atrás, eu vou trazer de volta. Aquele que crer em mim, aquele que me aceitar como seu Salvador, eu vou fazer jorrar nele uma nascente. Irmãos, o que o rio gera, que nós acabamos de ler em Ezequiel, ele gera vida. O que trazia vida para o jardim? O rio que Deus tinha colocado ali. E quem se manifesta na Bíblia como a vida? O próprio Jesus Cristo. Então diga comigo assim: Jesus é o rio. O rio é Jesus. Quem quer mergulhar nele aqui hoje? Aleluia. Glória a Deus, vocês estão comigo? Meus irmãos, o ministério da redenção ele se inicia. E o profeta Ezequiel, ele é chamado a prefigurar o que havia de acontecer. Coloca para mim Ezequiel 11, capítulo 5, por favor. A palavra diz: caiu pois sobre mim o Espírito do Senhor, e disse-me: fala, assim diz o Senhor, assim tendes dito à casa de Israel, porque quanto às coisas que vos surgem à mente, eu as conheço. O que aconteceu com ele no começo? Quem caiu sobre ele? O Espírito Santo. Ele estava prefigurando o novo nascimento. É impossível que alguém que nasça de novo não tenha o Espírito Santo dentro de si.
O Espírito Santo precisa habitar em cada crente, porque Ele é a nascente. Ele conduz todos nós ao rio. Então, Ezequiel antecipa a experiência da aliança do novo nascimento, o qual é dado pelo Espírito Santo. Ele é o cumprimento da sentença e o centro da redenção, Jesus Cristo, sendo nele possibilitado usufruir todo o frescor das águas de Deus. Sabe, meus irmãos, o objetivo da nascente não é estar só por si mesma, é gerar algo maior. Eu falei isso, sabe? E isso é quando nós aceitamos Jesus. Porém, Jesus, ele não traz só essa referência do rio, amém? Coloca para mim João 7, 38 e 39. Acompanhe comigo. A palavra diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão o quê? Rios de águas vivas. Aqui ele está falando alguns versículos depois, alguns capítulos depois, e ele está dizendo assim: ei, lá atrás eu fiz nascer em vocês, pela fé, uma nascente. Mas se vocês permanecerem, andarem, crerem em mim, segundo as minhas palavras, do seu interior não sairão apenas mais nascentes, estará sendo gerado naquele lugar um rio. O Senhor deixa claro que o objetivo dele para a sua igreja, para os seus discípulos, não é a superfície, meus irmãos. Não é permanecer no raso, é ir além, é ir mais fundo. Ei, a resposta da fé e crença em Jesus é fluir de rios de águas vivas. O que precisamos entender, o que compete a nós como igreja hoje, é que o rio que é o Senhor, ele já está a postos. Quando Ezequiel ele começa a caminhar no rio, ele coloca o tornozelo, o rio, irmão, ele já está formado. O rio já está feito. O negócio é que dependia muito do profeta, até onde ele estava disposto a ir. Sabe de uma coisa hoje? Enquanto estava o louvor, eu tive uma visão. E a visão que eu via era como águas jorrando desse púlpito. Só que quando ela caía aqui para baixo, ela formava um rio do qual eu não conseguia ver o fundo. O rio, o Senhor me dizia, já está aqui. E existe um homem medindo 1000 côvados para todos nós aqui hoje. Ei, meus irmãos, existe algo fantástico acontecendo da parte do Senhor. Sabe, eu tenho uma filha pequenininha, recém-nascida, e eu penso muito em algumas coisas. E uma das coisas que a gente primeiro faz na vida é aprender a andar, não é? E o interessante é que quando o Espírito Santo vai levar o profeta para a profundidade, ele não fala corre, ele não fala pula, ele não fala mergulha, ele fala anda. Sabe por quê? Porque o que vai levar você e eu para a profundidade em Deus, na nossa vida, não é o que nós fazemos de extraordinário para o Senhor, não é o que nós fazemos de elevado ao Senhor, não são as maiores entregas, são as menores. É a decisão de caminhar um pouquinho mais dia após dia. É eu ter caminhado hoje e o Senhor falar para mim, vai mais 1000 côvados, e amanhã eu caminho um pouco mais. E no outro dia o Senhor falar para mim, anda mais 1000 côvados, e amanhã eu vou um pouco mais. Qual foi a última vez que você andou um pouco mais na palavra do Senhor? Qual foi a última vez que você andou um pouco mais em oração ao Senhor? É o simples, irmãos, que nos leva para profundezas. Jesus, não houve outro homem mais profundo que ele, e a sua rotina era se retirar diariamente e gastar seu tempo em oração com Deus. Eu nunca vi na Bíblia Jesus precisar, irmãos, rodar, transbordar, virar. E eu gosto disso, viu, irmão? E faço. Mas o que mantém a gente na profundidade é a rotina santa, é o caminhar todos os dias. É o mais simples. Você começa bebendo, o bebê quando ele nasce, a primeira coisa que faz com ele é colocar ele no quê? No peito da mãe, para que ele possa beber.
E assim o Senhor fala com a samaritana: você beberá e do seu interior fluirá uma nascente. Só que depois você caminhará e entrará no rio. Crentes rasos são crentes que não amadureceram ainda, são crianças. São aqueles que não estão dispostos a mergulhar. Você lembra da história que eu disse no início? Irmãos, quando eu aprendi a nadar, foi o sentimento de maior liberdade que eu tinha. Uau! Eu não tinha mais medo, irmão. Eu não precisava ficar sujando de areia na beira do rio. Eu fui para as profundezas. E todo mundo que já foi em um rio aqui sabe o que tem. Fala assim, correnteza. Quando o profeta fala que ele vai andando e chega a um ponto que não dá mais para caminhar, é porque há um ponto do rio, irmão, que a correnteza te leva. A água é forte. Não é piscina, não é lago, é rio. E o Senhor está nos chamando para um lugar diferente aqui hoje. O rio do Senhor está disponível. Ah, meu Deus. Os primeiros salvos, os discípulos, aqueles que andavam com Jesus, eles começaram a sua jornada pelo rio. Mas em João capítulo 20, no versículo 22, coloca aí para mim por gentileza. O Senhor diz assim: e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E mais tarde a orientação de Jesus é: vocês receberam o Espírito Santo, a nascente já está em vocês, mas uma coisa é necessária: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos com poder, até que o meu Pai envie a promessa para vocês. Escute, o Espírito Santo habitar em você não é o suficiente. Fala, não é o suficiente. Diga, não é o suficiente. Irmãos, eu sou grato porque eu sou morada. Mas se existe muito mais, porque eu me contentaria com apenas água do tornozelo. O que você viveu aqui hoje não é o suficiente. Nós precisamos de mais fome e sede do Senhor. A igreja precisa suspirar por mais. As almas que nós ganhamos para Jesus não são o suficiente. Tem mais. As experiências que você viveu com o Espírito Santo não são suficientes. Você precisa de mais. Sabe um homem que clamava por mais, independente da experiência que ele vivia? Ei, lembre de Moisés. Moisés viu a sarça ardente. Ele viu o Senhor falando com ele do meio da sarça. Ele viu o mar vermelho se abrir. Ele viu os servos de Faraó se afogarem. Ele viu as 10 pragas. Ele viu a glória em cima do monte. Ele viu a escuridão. Ele viu a tempestade. Ele viu o fogo. Ele viu muitas coisas. Ele viu a nuvem que trazia sombra para eles de dia, o fogo e a coluna que aquecia eles durante a noite. Ele viu tudo isso. Ele viu a nuvem chegando para conversar com ele na tenda, o Senhor conversando com ele. Mas sabe o que ele fala para Deus em Êxodo 33? Deus fala: Moisés, eu me agrado de você, passarei por você com a minha bondade, o que você fizer eu abençoarei. Mas a resposta de Moisés é: Senhor, muito obrigado, mas não é o suficiente. Ei, irmão, se eu for para uma piscina, se eu for para um rio ou para o mar e só molhar meu pé, eu vou embora frustrado. Eu me recuso a sair dessa noite aqui sem tomar um banho bem dado junto com vocês nesse rio que o Senhor preparou. Moisés vira para o Senhor e fala: Pai, obrigado, mas não é o suficiente. Sabe o que eu quero ver? A tua glória. Mas, evangelista Marcos, ele não viu a glória de Deus em cima do monte? Não, irmão, ele viu a manifestação da glória e poder de Deus, mas ele queria ver o próprio Deus. Senhor, eu vi o Filho, eu vi a criação, eu vi Gênesis, eu vi o Senhor criando o homem, mas eu quero mais. O que o Senhor fala para ele? O coração do Senhor
Irmãos, o coração de um pai não resiste a um filho que tem fome. Você que é pai sabe disso. Poderia um pai, porventura, o filho pedindo pão, dar uma pedra? Quanto mais o Deus que está no céu, o que Ele vai dar para nós? O seu Espírito Santo. E aí Deus pega Moisés, coloca ele na penha de uma rocha e diz assim: vou passar por você com a minha glória, mas você só me verá de costas, porque quem me vê, morrerá. Nenhum homem me viu e viveu. Nenhum homem na Bíblia teve uma experiência com um pai de vê-lo além de Moisés. Todas as vezes que nós vemos, por exemplo, Ezequiel, Isaías, Jeremias, outros profetas, tendo visões do Senhor, eles estão vendo o Filho manifestando o Pai. Mas um homem tinha fome o suficiente para isso. Uau! Uau! Enquanto eu orava e fazia esse sermão, o Senhor falou: quantas vezes eu já te chamei para ir mais fundo? Mas sabe de uma coisa? Enquanto eu ainda sou imaturo na fé, a profundeza assusta, Mateus. Enquanto eu não me deixo levar pelas águas, a profundidade assusta. Ou vai dizer que você nunca teve medo de mergulhar de cara num rio? Você não sabe o que tem lá dentro, você não sabe a profundidade, você não sabe se vai dar uma cãibra. Mas o chamado desde o início é para que nós nos desprendemos da nossa vida, do autocuidado, e nos entregamos a Ele. E Jesus está dizendo: ei, meus discípulos, vocês receberam o Espírito Santo, vocês são morada dele, mas isso não basta. E outra, olha o quanto isso é profundo e forte da parte de Deus. Ele diz: eu preciso ir, é necessário que eu vá embora. Irmão, deixa eu te falar, Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Verbo encarnado. Ele curava, Ele libertava, Ele ensinava, Ele salvava. E Ele disse: eu faço tudo isso, mas vocês não precisam de mim agora. O que vocês precisam é algo mais fundo ainda. É preciso que eu vá para que Ele venha. Mas Marcos, nós não lemos que Jesus já soprou sobre eles o Espírito? Então o que eles estão precisando? Se o Espírito já estava dentro deles. Irmão, eles estavam dentro do rio, mas ainda não tinham mergulhado. E aí eu vou te contar uma coisa muito interessante. Junta essa discipulaiada toda dentro de um cenáculo. E aí no primeiro dia, sabe o que eles começam a fazer? Águas nos tornozelos. Segundo dia, água no tornozelo está ainda, mas está subindo para o joelho. Terceiro dia, a água está no joelho. Quarto dia, a água está subindo um pouquinho, mas ainda está nesse nível. Quinto dia, irmão, a água está começando a dar no lombo. Sexto dia, a água está subindo mais um pouco. Sétimo dia, o volume da água já está maior. Oitavo dia, a água está dando aqui, ó, nos seus ombros. Fala, o que acontece no 10º dia? A promessa de Joel 2:28 é cumprida. Há um derramar, e eles são imersos nas profundezas do Espírito Santo. Línguas repartidas como que de fogo. Ei, você não foi chamado para permanecer com águas rasas. Você foi chamado para ser cheio do Espírito Santo. Você foi chamado para ser transbordar no Espírito Santo. Você foi chamado para ser voz nessa terra. Você foi chamado para curar enfermos. Você foi chamado para expulsar demônios. Você foi chamado para ser luz, para ser sal. Saia da rasura. Se indigne com a superfície. Diga de novo: o raso não é o suficiente. O raso não é o suficiente. Os discípulos responderam e caminharam 1000 côvados e mais 1000 côvados, até que eles receberam aquilo que eles precisavam. Ouça bem, você sabe disso. A igreja não foi igreja até que ela entrou na profundidade do Senhor. Nenhum discípulo ousou cumprir o ID sem antes estar nas profundezas. Ei, meus amigos,
O Senhor está falando conosco. Existem águas que se passam a nado. Eis aí o avivamento. Avivamento é o que, irmão? Vida ao que estava morto, não é isso? E o que nós vemos lá em Ezequiel 47, versículo 9? Aonde o rio chegava, havia vida. E o que é avivamento? Vida. Mas você sabia que o avivamento não é para o mundo? Sabia que o avivamento não são para as pessoas perdidas lá fora? Sabe para quem que é o avivamento, pastor Helder? Para a igreja. Avivamento é o Senhor levando a igreja para o lugar mais profundo. Avivamento é o Senhor pegando a sua mão e falando: anda mais 1000 côvados, você vai chegar lá. É vida em abundância. Mas existe um que nos guia para essa profundidade. Você não consegue sozinho. Eu não consigo sozinho. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, coloca para mim por favor. 1 Coríntios 2, versículo 10. Paulo diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo que, diga comigo, as profundezas de Deus. Só existe uma forma de eu e você chegarmos na profundidade. Quem que perscruta a profundidade? O Espírito Santo de Deus. Por isso que o diabo, irmãos, ele se esforça tanto para fazer crentes hoje que acham que não precisam mais do poder de Deus. Tem um grupo aí, irmãos, infeliz, que chama cessacionistas, que acreditam que cessaram os dons. Nós não precisamos mais disso. Mas o Senhor fala o contrário na sua palavra. O Espírito Santo é o que nos leva às profundezas de Deus. Isso, irmãos, é muito interessante, porque só com Ele nós podemos chegar nesse lugar profundo. Existe só um que tem esse acesso. Então Jesus disse: é necessário que eu vá para que esse que guia na profundidade guie vocês. Enquanto eu orava, eu tinha preparado esse sermão de uma forma. E aí, enquanto eu escrevia lá em casa, o Espírito Santo veio sobre mim, irmãos. E é como se eu estivesse diante de um rio e eu sentia o frescor das águas, o barulho, a umidade. E eu virei para minha esposa e falei: entendi. O Espírito Santo quer falar sobre outra coisa. O Espírito Santo quer que eu fale sobre Ele. Irmãos, nós devemos desejar o Espírito, amar o Espírito, agradar o Espírito, colocar lenha nessa fogueira. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele se entristece. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele sente ciúmes. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo pode inclusive ser apagado, como Paulo escreve a Timóteo. Então qual que é o papel da igreja? Irmãos, nós precisamos deixar o Espírito Santo alegre conosco, deixarmos ser guiados por Ele. Sabe por que a igreja primitiva cresceu tanto? Porque ela era guiada pelo Espírito Santo. E eu fiquei tão feliz de entrar aqui e sentir a presença dele. Eu já entrei impactado nesse lugar, irmão. Antes de começar o culto, o Senhor já estava aqui. Ei, qual foi a última vez que você foi usado para curar enfermo? Qual foi a última vez, irmãos, que Deus te usou para falar com alguém, algum desconhecido na rua e dizer: ei, eu tenho uma palavra da parte do Senhor para a tua vida? Qual foi a última vez que você foi levado a expulsar um demônio? Preocupa não, o chicote bate aqui, mas bate primeiro aqui, tá até doendo. É, irmão. Eu encontrei num grupo de algumas pessoas lá da minha igreja, e as pessoas estão falando: é porque na nossa igreja eu não estou vendo mais cura, eu não estou vendo mais manifestado o Espírito Santo, eu não sei nem se eu vou continuar lá. E o Senhor falou no meu coração: e por que ela não é a pessoa que traz a cura? Por que ela não é usada para entregar a profecia? O que Deus tem tocado do seu coração? Na minha igreja está precisando disso. Ei, se Deus está falando algo com você, é porque Ele quer te usar para isso.
Nossa, fulano de tal canta, mas ele precisa ter mais unção. Ei, porque Deus quer te usar para orar por ele. Deus quer te usar para levar outras pessoas para esse lugar de profundidade. Deus está falando com você aqui nessa noite. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Aqui nós estamos numa conferência para adolescentes, mas serve para toda a igreja. Ei, meus amigos, a época que eu mais afundei, a época que eu mais mergulhei de Deus, e eu não falo isso com orgulho, porque eu estou voltando para essa trajetória, mas foi na minha adolescência. Na minha adolescência eu não tinha preocupação com conta para pagar, boleto, não que seja uma desculpa, viu, meus irmãos que trabalham. Eu tinha mais tempo, eu não era casado, eu não era pai. Vocês têm tudo nas mãos de vocês, tudo. Quantos de vocês aqui desejam de fato e anseiam por ver avivamento? Levanta a mão, quem é um dos adolescentes? Ei, então vocês serão os instrumentos para isso. Marcos, o que eu preciso fazer? Nada demais, eu disse, só caminha. Caminha para a profundeza. Quando você chegar num lugar que está mais cansado, você, nossa, hoje eu li muita Bíblia, eu orei muito. Deixa o Espírito Santo soprar o seu ouvido. Vai mais 1000 côvados. Anda mais meio quilômetro, 500 metros. Vai mais um pouco. Ei, o Espírito Santo, Ele é um Deus que trabalha em nosso coração com doçura, com alegria. Ele nos dá poder, Ele nos reveste, Ele nos dá virtude. Nós precisamos amá-lo, precisamos desejá-lo, necessitamos voltar a caminhar e alegrar o seu coração. É um mandamento. Devemos alimentar o nosso amor pelo Espírito. Isso é tão forte, irmãos, que o único pecado que não tem perdão, qual é? Irmãos, se o Espírito Santo decide te deixar, se você blasfema contra Ele, você pode chorar o que for, meu irmão, você nunca mais vai ter acesso ao Pai. Porque você só tem acesso à obra de Cristo e ao Pai pelo Espírito Santo. Ele, irmão, é a fonte de ligação. Quando você levantou o seu braço e falou, ei, eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo, Ele começa a trabalhar em você. E Ele te insere no corpo de Cristo. E Ele é o que nos liga a Deus. E é Ele que nos faz uns com os outros e um com Deus. Sem Ele, irmão, é tudo vazio. Ei, será que quando o Espírito Santo está longe de você, você sente? Será que quando você vem ao culto e não sente a presença dele, você sai da mesma forma? Você não se incomoda? Não que seja o caso dessa igreja, glória a Deus por isso. Mas tenha certeza disso. Porque o Espírito Santo, irmãos, Ele disse ao meu coração que nos levará a um tempo de comunhão com Deus, nunca antes provado. Minha oração tem sido, Senhor, que eu veja o que eu nunca vi, que eu sinta o que eu nunca senti, que eu experimente o que eu nunca experimentei. Me leve a novas águas. Me leve a novas águas, Jesus. Ou, alguém aqui, eu não sei o nome de quem foi, ele leu uma passagem dizendo aqui, ei, Deus é poderoso, lá em Efésios 3, para fazer infinitamente mais do que o que pedimos e do que o que pensamos. Vocês concordam comigo que Deus é onipotente? Vocês concordam comigo que Deus é onipresente? Que Ele é onisciente? Logo Deus é infinito, irmãos. E se Deus é infinito, por que nós estamos muito confortáveis com uma pequena revelação? Se existe uma infinidade do conhecimento de Deus para ser derramado sobre mim e você. Quando eu estudo os avivamentos e eu vejo os avivalistas, meu coração se constrange. Esses dias para trás eu mostrei uma foto para o Mateus de um pregador lá dos anos de 1900 e pouco, e ele chama David Walker. Enquanto ele estava pregando, ele é um jovem, o Espírito do Senhor veio tão forte sobre ele que ele começou a flutuar. E a foto tirada em preto e branco mostra os obreiros assustados, e ele de olho fechado, e o relato é que ele não viu ele flutuando, porque quando ele abriu o olho no final da oração, ele já estava no mesmo lugar, só que a igreja estava tomada pelo Espírito.
Irmão, eu quero voar, irmão. Oxi, se ele voou, por que eu não? Ei, fala comigo. Outras experiências loucas. Smith Wigglesworth, considerado um dos precursores do pentecostalismo, o Senhor fazia desafios com ele. Em certa vez ele estava num congresso cheio de gente, como uma noite dessa, e tinha uma mulher na cadeira de rodas, e o Senhor falou assim: pega ela e arremessa ela na parede. Não estou falando para você fazer isso, tá? Só se Deus falar. Mas ele era louco por Jesus, ele não estava satisfeito com a superfície. Ele mandou todo mundo fechar o olho. Quando todo mundo fechou o olho para orar, ele pegou a mulher e pau, tacou ela na parede. O povo abriu o olho com barulho. A mulher caiu levantando, irmão, já e andando, e correndo e glorificando a Deus. Ei, quando foi que nós estivemos satisfeitos com migalhas que caem da mesa do Senhor? Ei, sendo que o Senhor dá boas coisas aos seus filhos. O Senhor não quer só um arrepio para você nessa noite. O Senhor não quer só que você venha em dança e pule, isso é maravilhoso. Nós temos que ser alegres, mas o Senhor tem coisas mais profundas. Mas não depende do pregador, irmão. O rio está lá. O Espírito Santo não pegou o profeta e lançou ele no rio. O Espírito Santo falou assim: anda. Quem que teve que andar? O profeta. Quem tem que ir mais fundo é você? Sim. A responsabilidade é minha. A responsabilidade não é do meu pastor. A responsabilidade da profundidade dessa igreja não é do pastor Helder. A responsabilidade é de cada membro dessa igreja, desde o mais velho ao mais novo. Ei, você que é idoso, eu tenho uma palavra para você. A Bíblia diz que até quando estiveres velhos ainda darão frutos. Quando foi que você ficou satisfeito? Ei, eu nasci, irmãos, e eu era neto. Meu avô já foi para a eternidade, tem 3 meses. Mas eu cresci ouvindo a história de quando ele ressuscitava morto, curava enfermo. E isso, irmãos, criou uma chama em meu coração, algo incontrolável, irmão. Eu não estou satisfeito com quem eu sou. Ei, eu não estou satisfeito com quem eu sou nessa noite. Esse pregador que vos fala, eu quero é que ele morra mesmo, todo dia. Eu quero mais. Eu quero mais. A revelação que Deus me deu aqui hoje, que Deus me deu ontem, não serve para depois de amanhã. A oração é o pão nosso de cada dia. De cada dia nos dá hoje. É todo dia. Todo dia o povo tinha que levantar, ir na sua porta e pegar o maná. E ai de quem guardasse maná para o outro dia. Por quê? Porque virava verme. Porque o que é de hoje não serve para amanhã. Amanhã você precisa caminhar mais. A experiência que você teve lá atrás não serve para amanhã. O cheiro de Jesus que eu senti lá atrás, experiências profundas, não serve para mim hoje. Eu quero agora. Eu quero mais. O que é mais aqui hoje? Quem não está mais satisfeito? Quem vai sair daqui hoje inconformado, revoltado? Nós precisamos, irmãos, sermos revoltados com a nossa fé. Se existe mais, eu quero mais. Se tem mais no Senhor, eu quero mais no Senhor. Porque eu vou te contar um segredo. Jesus diz assim: nós passaremos a eternidade conhecendo-o. Então pergunta para mim: Marcos, o que a gente vai fazer no céu? Fala, Marcos, o que a gente vai fazer no céu? Vou te contar, a gente vai conhecer Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é tão infinito que nós vamos passar toda a eternidade relacionando com Ele, conhecendo cada vez mais. E seria hipocrisia, Serafim, da minha parte, se eu dissesse que quero ir para o céu, e aqui na terra eu vivo a minha vida como se eu não quisesse conhecer mais, como se eu já soubesse quem Jesus é. E aí eu venho para a igreja, bato o meu ponto, canto um hino, escuto uma palavra, vou para minha casa, trabalho durante a semana, no outro domingo eu venho e bato um ponto. Isso é conhecer Jesus, meus irmãos? Ei, Jesus não te chamou, não existe lugar nenhum na Bíblia falando que você foi chamado para congregar, sabia disso? Ainda que é mandamento, é doutrina. Mas Jesus te chamou para ser discípulo. E discípulo, ele vai ao lugar mais profundo. Discípulo obedece à voz do seu mestre.
Discípulo segue os passos do seu mestre. Aleluia. Vamos lá, meus irmãos. Mais 1000 côvados de adoração. Mais 1000 côvados de glória a Deus. Dê glória a Deus bem alto. Mais 1000 côvados de aleluia. Dê aleluia bem alto. Mais 1000 côvados de santo é o Senhor dos exércitos. Diga, santo é o Senhor dos exércitos bem alto. Qual é o seu côvado que você precisa caminhar hoje? Comece a caminhar nesse momento, meus irmãos. Espírito Santo de Deus, o Senhor é desejado por nós. Não queremos mais a superfície. Senhor, foi bom o tempo em que o Senhor segurou na nossa mãozinha de criança e nos levou à beira do rio para caminharmos com água nos pés. Mas melhor ainda é quando podemos nadar com nosso Pai num rio profundo e provar das profundezas que o Espírito Santo nos revela em Jesus. Melhor ainda, irmãos, é o que está por vir, não o que passou. A Bíblia diz, melhor é o fim do que o começo. Existe algo mais profundo aguardando por nós. E o rio está aqui. Quem tomou sua decisão? Eu tomei a minha. Sabe qual é a última referência desse rio na Bíblia? Vou te contar. Não vou guardar esse segredo não. Lá em Apocalipse 22. Lá no céu o que que tem? Existe um rio e uma árvore da vida no meio do céu. E esse rio alimenta as nações que estão lá, todo aquele povo. O Senhor está falando para nós: aquilo que eu coloquei no princípio e aquilo que está no fim, eu gerei no seu coração hoje. Quem mergulha no rio, mergulha na eternidade. Quem mergulha no rio, mergulha no ambiente celestial. Quem mergulha no rio, mergulha na comunhão com Deus. Quem mergulha no rio, mergulha no conhecimento do nosso Senhor. Você vai sair daqui hoje, decidido a ir mais profundo, amém? Deixa eu te contar uma coisa. Quando nós estamos com fome, é uma coisa, mas quando nós comemos e alimentamos de outras coisas, vou dar um exemplo para você entender o que eu quero dizer. Eu estava na casa do Cleves e a gente chegou lá e ele fez um churrasco para receber a gente. Aí a gente comeu, aproveitou, curtiu. E aí eu fiquei cheio, né? Cheio pra caramba. Marlena fez uma farofa lá, top, excelente, parabéns. E aí quando eu cheguei aqui hoje, o carinho que a igreja prepararam uva, morango, coisa gostosa, irmão, suco. Mas eu estava tão cheio já do churrasco que eu não consegui nem comer. Sabe qual é o problema da igreja hoje? Porque muitas vezes a gente está cheio demais de internet. A gente está cheio demais da nossa rotina mundana, secular. A gente está cheio demais com os afazeres e as coisas dessa vida, que quando nós chegamos aqui hoje na mesa do banquete, a gente já está satisfeito, a gente já está farto. Mas o Senhor está querendo nos chamar para um lugar de fome, para um lugar de profundidade, para um lugar de sede. Fique sobre os seus pés agora em nome de Jesus. Existe um lugar profundo, irmãos, e esse lugar, eu vou ser bem sincero com você, ele não é atrativo. Se eu tivesse no lugar de vocês, eu já ia estar doido. Não, eu quero mergulhar, Mas quando o Senhor nos coloca bem diante das águas profundas, um medo é aberto no nosso coração. Mas deixa eu te contar um princípio bíblico. Jesus disse: quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a sua vida, vai fazer o quê? Irmão, então tem medo não de morrer nesse rio. Se você morre lá dentro, Deus te dá vida, Deus te entrega, Deus oferta com generosidade para você.
Ei, o Senhor me mostrou algumas mãos nesse lugar. E eu vi essas mãos brilhando. O Senhor está falando, é dom de cura. Eu quero ouvir testemunho, viu, Cleps? Do que Deus vai fazer nos próximos dias. Eu quero ouvir. 3 mulheres eu vi também. Uau. E aí, machaiada? E aí? Nós vai deixar esse ministério com as irmãs do Coca ou nós vai fazer por onde? Ei, irmão, eu quero que eu seja a referência da minha filha. Eu quero que ela veja o pai dela em águas profundas, nadando e se divertindo com Jesus. Quando você perde o medo de morrer, meu irmão, você vê a glória. Sabe o que aconteceu com aquele povo que andava com Moisés? Falaram para Moisés o seguinte: Moisés, nós não queremos morrer não. Fala você que esse Deus. Se nós escutarmos a Deus e as suas palavras, vamos morrer. O que Moisés falou? Eu quero morrer. O Senhor falou, quem me vê vai morrer. Mas eu quero morrer, mas eu vou ver. O que aconteceu com Moisés? Ele viu. Mas o que aconteceu com o povo que estava com medo de perder a vida? Todo mundo morreu no deserto. Aqueles que não estão dispostos a ir na profundeza morrem em lugares áridos. Morre sem experiência espiritual. Morre, irmão, sem ver Deus curar. Morre sem ver Deus usar. Morre sem ver Deus transformar a família. Morre sem ver o avivamento dessa geração. Mas se você está disposto a entregar a sua vida de uma maneira completa, a dizer, não é o suficiente o que eu tenho até aqui. Sou grato, Jesus. Sou grato, Espírito Santo. Mas eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Quem estiver disposto a dizer hoje, eu quero mais. Eu quero mais. Eu desejo mais. Mergulha, mergulha, e o Senhor te entregará. Ei, mistérios que Ele ainda não revelou. Revelações na palavra. Dons espirituais. Poder, autoridade, revelação. Ei, escute bem. Há pessoas aqui que estão orando por salvação na sua família. Escute bem, a salvação está nas águas profundas. A salvação está nas águas profundas. Quando você mergulha no rio, dentro de você fluem outros rios. Quando Deus começa, lá em Gênesis, 4 outros rios saem do principal. Deus não te chamou para ficar só em você. Vai multiplicar aquilo que Ele te deu. Haramashei cantaralabashei casianabashei. Olamahai anabashei tarabasi. Nós te respeitamos, Espírito Santo. E há temor na minha alma. Haramashei cantarabashei. E Jesus, será que é pedir demais? Ore comigo. Nova fome, uma nova paixão por ti. Não é que não somos gratos, mas não é o suficiente. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem chorado por ti. Meu coração tem clamado por ti, ser mudado, ser tocado por tua glória. É o meu desejo, é o que eu mais quero. Deus, ser mudado por tua face é o meu anseio, é o meu maior prazer. Há uma oração a ser feita essa noite.
Jesus, nós queremos mais. Diga que você deseja mais. Eu não trouxe nada. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede. Uma fome, uma sede. E eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti. Como eu quero a ti, Jesus. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti. Como eu quero a ti, Jesus. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Hoje andarabachei, cantaralabacei. Oralabacei, andarabachei, cantarabacei, andaralaba. Orabachei, cantaralabacei, cantarabachei. Oralabacei, cantarabachei. Oralabacei. Nos últimos dias o amor de muitos se esfriarão. Por isso tenho levado a minha igreja a um lugar mais profundo. Aqueles que estiverem imersos em minhas águas serão usados com poder e autoridade nos próximos dias. Porque dias difíceis de fato estão vindo. Mas eu preservarei o meu povo. Aqueles que estiverem em mim frutificarão. Ei, ouça bem. O inverno se for. O inverno se for. Não se esconda não. O inverno se for. O inverno se for. Não se esconda não. O tempo árido está acabando. O tempo de deserto está acabando. O tempo de aridez está chegando ao fim. O rio está correndo e onde ele toca tem vida. Onde ele toca tem cura. Onde ele toca tem restauração. Onde ele toca avivamento. 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 E eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede. Diga, Senhor, eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede. Filha de Jerusalém, filha de Jerusalém, chama o amado, chama o desejado. Filha de Jerusalém, filha de Jerusalém, chama o amado. Ser tocado por tua glória é o meu desejo. Ser mudado por tua face é o meu anseio, é o meu maior prazer. Aleluia. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, eu quero profetizar nesse lugar. Profetizar pais e mães espirituais nesse ambiente. Eu profetizo, Senhor meu Deus, águas profundas na vida de todos. Porque quando o Senhor leva os seus crentes para a profundidade, é todos que estão na casa que são revestidos, sem exceção. Eu profetizo, ó Pai, que o pastor Helder vai precisar fazer mais uma obra nesse lugar. E fincar, Senhor Jesus, estacas, alargar tendas.
Eu profetizo um avivamento aqui em São Sebastião. Pessoas profundas não são levadas por algo que está na superfície. Ei, eu profetizo que você será instrumento de Deus. Eu profetizo que você será voz profética nessa geração. Eu profetizo que aquilo que seus pais não viram, que seus antepassados não viram, aquilo que o ouvido não ouviu e os olhos não viram, é isso que o Senhor te entregará. Coisas inefáveis da parte de Deus. Eu profetizo que pessoas aqui nessa igreja poderão ser arrebatadas, terão revelações frescas da parte do Senhor, porque o rio de águas vivas está fluindo nessa congregação. Está fluindo nessa congregação. Ei, recebe, levanta a sua mão, glorifique, glorifique, glorifique. Ainda nesse espírito, não olhe para mim agora. Se puder, eu aconselho que você fique com o seu olho fechado e não abra por nada nesse momento. A gente já vai finalizar. Mas esse é o momento de você mastigar. Você recebeu do louvor, você recebeu da palavra, mas agora é o momento de você deixar o Espírito Santo, ó, livre. Deixa Ele inspirar a sua oração agora. Deixa o Espírito dele fluir sobre você agora. Quem tem águas profundas, fala em línguas. Quem tem águas profundas, profetiza. Deixa Ele fazer. Deixa Ele fazer. Não abra os olhos. Deixa Ele trabalhar nesse momento. Rumine essa palavra. Deixa eu estar assim. Bora, Márcio. O vento está nesse lugar. O Espírito de Deus está nesse lugar. Mergulha. Tem gente que já está em água mais profunda, viu? Tem gente que já mergulhou. Arabaxei, cantaralabacei. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde for. Se eu não tenho a ti, não tenho
tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Oh, Jesus. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. O nome dele é Jesus. Jesus, 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 nas horas escuras da minha vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. O único que conhecendo os meus defeitos, o nome dele é Jesus. Jesus, o nome
nome dele é Jesus. Jesus, o nome dele é Jesus. Chame por ele, vai. Jesus. Só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Irresistível graça na alcança. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados. Esperamos que essa palavra tenha abençoado sua vida. Continue ouvindo as ministrações da Deviva em nosso site adeviva.com.br.